Olá, tudo bem? Meu nome é Marilda, sou técnica de enfermagem, instrutora do NEP e hoje estaremos aqui para falar sobre parada cardiorrespiratória. Olá, meu nome é Éder Capitani, sou instrutor do NEP e o tema hoje é parada cardiorrespiratória. Então vamos lá, vamos iniciar com a parte teórica, falando sobre a parada cardiorrespiratória no suporte básico de vida. Então, nós utilizamos as diretrizes da American Heart Association, né? Associação Americana de Cardiologia é uma organização que existe há 97 anos e ela é responsável por elaborar as diretrizes que são utilizadas como base para o atendimento às emergências cardiovasculares e também como base dos protocolos de reanimação cardiopulmonar. A American Heart Association, ela publica estudos dirigidos anualmente a respeito de emergências cardiológicas e ela é também responsável por, a cada 5 anos, publicar as diretrizes que são utilizadas como base para os protocolos, né? Então, são realizados estudos com 250 revisores em 39 países, avaliando todo o sistema de atendimento, avaliando questão profissional, equipamentos, treinamentos, protocolos e procedimentos. A American Heart também ela é responsável por elaborar as cadeias de sobrevivência. Existe a cadeia de sobrevivência para o atendimento à parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar e a cadeia de sobrevivência para atendimento à parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar. O que seriam essas cadeias de sobrevivência? Então, a cadeia de sobrevivência ela está representada aqui por uma corrente. Cada elo da corrente é uma ação que deve ser tomada assim que se constatou uma parada cardiorrespiratória. Então, uma pessoa se deparou ali com uma situação de emergência, primeira coisa que ela vai estar fazendo, ligando para o serviço de emergência, o SAMU 192. O primeiro elo, então, ele prioriza chamar ajuda. Ligando para o SAMU 192, o médico vai estar fazendo algumas perguntas. Como é que está esse paciente, se ele está respondendo ou não, vai pedir para que a pessoa esteja chamando o paciente. Se ele não responde, observar se ele está respirando, observa se tem movimento respiratório. Se não tem movimento respiratório, ele vai tentar pedir para que o socorrista ali esteja avaliando o pulso. Se ele, caso não consegue avaliar o pulso, né, e o médico suspeita de uma parada cardiorrespiratória, ele já vai estar enviando ali o melhor recurso e vai tentar orientar o solicitante a iniciar as compressões torácicas, que seria aqui o segundo elo, né? Então, o médico vai estar orientando essa pessoa como que se faz essa compressão torácica. O ideal é que as compressões sejam iniciadas o mais rápido possível. E isso vai aumentar as chances de sobrevida do paciente. Então, primeiro elo, chamar ajuda. Segundo elo, compressões torácicas. Terceiro elo, rápida desfibrilação, que aí entraria o uso do DEA, o desfibrilador externo automático, que é um aparelho que foi criado para ser utilizado por leigos, né? Qualquer pessoa pode estar utilizando do DEA, né? Porque ele é auto-instrutivo. Estudos demonstram que 70% das paradas cardíacas ocorrem em ritmo chocável. Então, quanto antes for providenciado esse DEA e instalado no paciente, maiores as chances de sobrevida do paciente. O quarto elo, aí chegaria o serviço de emergência, né? Seja através do suporte básico de vida ou através do suporte avançado. Se o médico tiver ali os dois recursos, muitas vezes ele vai estar enviando as 2 ambulâncias para prestar esse atendimento. No suporte básico de vida é feito as compressões cardíacas, a ventilação e o uso do DEA.
O suporte avançado, além dessa parte básica, vai estar fazendo a via aérea avançada, né, a intubação do paciente, acesso venoso com o uso de medicações conforme orientação do médico, né, e vai estar dando sequência ali ao atendimento. Houve retorno ali à circulação espontânea, né, foi revertida essa parada cardíaca. Ali no local ainda a equipe vai estar fazendo os primeiros cuidados pós-PCR, porque esse paciente pode estar voltando com pulso, mas ainda hipotenso, chocado, vai ter que iniciar com drogas vasoativas para melhorar a pressão do paciente, entre outras medicações. Estabilizou esse paciente, ele vai estar sendo transferido então para o intra-hospitalar, onde vai estar recebendo os cuidados pós-PCR. E aí nós temos também a cadeia de sobrevivência para o intra-hospitalar. Qual que seria a diferença entre as duas cadeias? No intra-hospitalar, o paciente já está assistido, já está sob vigilância. Então, muitas vezes, uma PCR ela pode ser prevenida, né? Através ali dos cuidados, da avaliação da equipe, é possível observar a deterioração do paciente, que os exames já apresentam algumas alterações e ser investido nesse paciente, evitando essa PCR. Porém, mesmo assim, essa parada cardíaca pode acontecer no intra-hospitalar, né? E qual vai ser a primeira orientação a quem detectou a parada cardíaca? Chamar a ajuda, né? Chamar a equipe médica, iniciar as compressões torácicas o mais rápido possível. No intra-hospitalar, normalmente não vai ter o desfibrilador, já vai ter ali o carrinho de emergência com todos os materiais, o desfibrilador cardioversor do carrinho de emergência mesmo, que é o próprio monitor, né? E vão ser realizados também ali os cuidados avançados com intubação, medicação do paciente. Tendo a reversão dessa PCR, o paciente vai ser cuidado ali pelo próprio serviço, muitas vezes sendo levado para uma unidade de terapia intensiva, onde vai receber os cuidados pós-PCR. Então, o coração, ele funciona como uma bomba cardíaca, né? Qual que é a função do coração? Bombear o sangue oxigenado, transportando esse oxigênio ali através do sangue, para manter as células, os tecidos, os órgãos, enfim, todo o sistema funcionante. O coração ele é responsável por duas circulações, a pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica, né? Então, a circulação pulmonar, ela começa aqui ainda no átrio direito, né? Então, o coração ele é formado pelo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? Então, a pequena circulação, o sangue começa entrando ali pelas veias cavas superior e inferior, esse sangue rico em gás carbônico. O átrio direito ele vai dilatar, vai receber esse sangue, em seguida ele se contrai e manda o sangue aqui pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, né? Em seguida, o ventrículo direito relaxa, recebe esse sangue. Em seguida, ele se contrai, mandando sangue rico em gás carbônico aqui para a artéria pulmonar, que vai para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Lembrando, sangue rico em gás carbônico. Aí ocorre a hematose lá nos pulmões, né, entrada do oxigênio, né, através das vias aéreas. Esse oxigênio vai entrar lá nos alvéolos, vai ocorrer ali a troca gasosa, a hematose, vai sair o gás carbônico. E lá nos alvéolos, nos capilares, ocorre a troca sanguínea, né? O sangue oxigenado vai estar entrando através das veias pulmonares, vindo aqui para o átrio esquerdo. Lembrando que sangue rico em oxigênio. O átrio esquerdo vai relaxar, receber esse sangue, em seguida ele se contrai,
mandando sangue oxigenado aqui pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo relaxa, recebe o sangue, em seguida se contrai, mandando para a artéria aorta, né? Essa é a pequena circulação entre o coração e os pulmões. Em seguida, esse sangue vai ser enviado aqui pela artéria aorta para todo o organismo. Aí é o que nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica. O sangue rico em oxigênio vai sair aqui pela artéria aorta ascendente, né, indo em direção ao crânio, membros superiores, e pela artéria aorta descendente para abdômen e membros inferiores. Retornando ali pelas veias, né, sangue rico em gás carbônico, e aí segue todo o processo novamente, né, sangue rico em gás carbônico que volta lá para o coração, né. A frequência cardíaca, né, é o pulso da onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial em cada batimento cardíaco. A frequência cardíaca, ela varia ali conforme a idade do paciente. No recém-nascido, por exemplo, até 3 meses de idade, ele vai ter em torno de uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Numa criança maior, de 3 a 2 anos, em torno de 130 batimentos por minuto. Numa criança de 2 a 10 anos, em torno de 80 batimentos por minuto. Uma criança maior que 10 anos, em torno de 75 batimentos por minuto. E no adulto a gente considera aí uma frequência cardíaca média em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. A pressão arterial sistêmica é a função da força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais. É a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos e é determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular no corpo. A pressão arterial sistólica, ela também varia conforme a idade do paciente, né? No recém-nascido até 28 dias, a pressão sistólica, ela varia em torno de 60 milímetros de mercúrio. Na criança de 1 mês a 1 ano, em torno de 70 milímetros de mercúrio. De 1 a 10 anos, nós utilizamos um cálculo que é feito da seguinte forma: 70 mais a idade da criança vezes 2, né? Então, se eu tenho ali uma criança de 8 anos, vou multiplicar o 8 por 2, 16, mais os 70, então eu vou ter uma média ali de uma sistólica em torno de 86 milímetros de mercúrio. Na criança maior que 10 anos, a sistólica deve estar em torno de 90 milímetros de mercúrio. E no adulto a gente considera um limite, uma pressão arterial em torno de 140 por 90. A respiração é o resultado de um processo que inclui a troca gasosa, promovendo a entrada do oxigênio durante a inspiração e a expulsão do gás carbônico pela expiração. A frequência respiratória, ela também varia conforme a idade. No RN, menor que 1 mês, vai ser em torno de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Na criança de 1 mês a 3 anos, de 24 a 40 movimentos respiratórios por minuto. De 6 a 12 anos, em torno de 12 a 30 movimentos respiratórios por minuto. Na criança ali maior que 13 anos, de 12 a 26, e no adulto a gente considera normal em torno de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Nós também usamos o oxímetro como um auxiliar ali na nossa avaliação, na avaliação do nosso paciente, né? Porém, ele, como a gente fala, ele é um auxiliar, né? Numa parada cardíaca, normalmente a gente nem utiliza o oxímetro. A gente vai utilizar quando esse paciente já voltou à circulação, para a gente ter parâmetros, conseguir avaliar como que está a saturação desse paciente e o pulso, né? A gente tem que ter alguns cuidados quando a gente utiliza o oxímetro. Luz excessiva, extremidades frias, uma unha esmaltada pode interferir nessa leitura.
O ideal é que a oximetria do paciente esteja acima de 94% de saturação. Aqui nós temos o complexo QRS, para vocês conseguirem entender melhor, a gente vai estar passando um videozinho. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Então, o nó sinoatrial é o marcapasso natural do coração. Ele recebe estímulos do sistema nervoso central e ele manda esse estímulo elétrico aqui para todo o músculo cardíaco, fazendo com que o coração se contraia e tenha a função de bomba cardíaca. A parada cardíaca, ela ocorre em 3 fases: fase elétrica, fase circulatória e a fase metabólica. Se o estímulo elétrico não chega ou chega de forma anormal, ele não vai conseguir fazer a contração cardíaca, né? O músculo não se contraindo, não vai conseguir bombear o sangue, não vai fazer a fase circulatória e vai ocorrer a fase metabólica também. Como não chega sangue oxigenado ao organismo, vai ocorrendo o acúmulo de toxinas, né, a acidose metabólica, e vai ficando incompatível a vida. Então, os ritmos de parada cardíaca são 4. São 2 ritmos chocáveis e 2 ritmos não chocáveis. Aqui nós temos a parada cardíaca em
taquicardia ventricular sem pulso, representada aqui pelas ondas monomórficas, ou pelas ondas polimórficas, aqui que tem vários formatos. Nesse ritmo, o coração ele tem uma frequência aumentada, né? Os ventrículos ali estão apresentando um ritmo acelerado e o coração não consegue fazer a função de bomba. Esse é um ritmo chocável, que se a gente instalar o DEA, ele vai detectar e vai pedir para que o paciente seja chocado. Outro ritmo chocável é a fibrilação ventricular sem pulso, né? É uma atividade elétrica caótica, o coração ele só tremula, ele não consegue bombear o sangue. Também é um ritmo chocável. A assistolia é um ritmo de parada cardíaca associada à atividade elétrica não discernível ao eletrocardiograma, apresentada ali por uma linha reta. Então, a sistolia é um ritmo de parada cardíaca associado à atividade elétrica não discernível ao eletrocardiograma, representada por uma linha reta no ECG. Então, é um ritmo não chocável. Nesse caso, o DEA vai estar fazendo a leitura, vai compreender como não chocável e o que a gente vai fazer? Compressão cardíaca somente. Outro ritmo de parada cardíaca não chocável é a ESP. Aqui nós podemos ver que o traçado, né, tem o complexo QRS, né, tem o traçado, o ritmo elétrico está chegando, o coração está se contraindo, porém não está conseguindo, por algum motivo, não está conseguindo fazer a função de bomba, não está conseguindo bombear o sangue. Nessa situação, não tem indicativo de choque. O que a gente vai fazer? Compressão cardíaca e tentar avaliar os 5Ts e os 5Hs. Na verdade, os 5Ts e 5Hs vão ser avaliados já pelo suporte avançado de vida. Mas quais seriam essas causas reversíveis de PCR? A toxicidade por drogas, né, que pode ser reversível ali utilizando um antídoto, né? O tamponamento cardíaco, quando há acúmulo de sangue entre o pericárdio e o miocárdio. Pneumotórax hipertensivo, né, que pode ser feita ali uma descompressão. Trombose coronariana, né, ou o infarto, né, a tromboembolia pulmonar, a hipovolemia, a hipóxia, né, que seria a falta de oxigenação, a hipercalemia, que seria a falta ou excesso de potássio, a hipotermia, a acidose e a hipoglicemia nas crianças, né? São todas causas que podem ser tratáveis e reversíveis. Aqui nós temos um gráfico demonstrando a importância do uso do DEA, do desfibrilador externo automático. Então, aqui na primeira linha, um paciente em parada cardíaca, onde não foi iniciada a RCP, porém foi utilizado somente o DEA, com 10 minutos de PCR, foi instalado o DEA, e esse paciente teve aí uma sobrevida de 0%. Na segunda linha, foi iniciada a RCP, foi instalado o DEA, já tardiamente, também ali com 10 minutos, houve uma melhora na sobrevida do paciente de 2 a 8%. Na terceira linha está representada aqui uma PCR, onde foi iniciada as compressões cardíacas, a desfibrilação ainda foi iniciada um pouco tardia, com 6 minutos, porém já houve uma melhora aqui da sobrevida do paciente de 20%. E na quarta linha, uma PCR, onde foi iniciada as compressões de forma rápida, né? Houve desfibrilação precoce também com 4 minutos, né? E a chance de sobrevida do paciente aumentou para 30%. Por isso que é importante, quanto antes a gente conseguir utilizar o DEA, maior a chance de vida do paciente. Aqui sinais evidentes de parada cardíaca, né? Onde o paciente vai apresentar cianose de extremidades, cianose facial, pele marmorizada.
A parada respiratória é a cessação apenas da respiração. Pode apresentar uma respiração agônica, porém com pulso central palpável, né? Que seria aquela respiração tipo gasping, né? Parece um peixe fora d'água. Tem o movimento respiratório, porém o paciente não faz a troca gasosa. E se a gente não tratar rapidamente essa parada respiratória, o paciente evolui também com uma parada cardíaca. É o tipo de parada mais comum na infância e casos de ováce, afogamento e intoxicação exógena. O paciente vai estar em inconsciência. A parada cardiorrespiratória é a cessação da circulação e da respiração, a ausência de batimentos cardíacos e da respiração. O paciente vai estar inconsciente. A interrupção súbita das funções cardiopulmonares constitui um tipo de problema que sempre foi um desafio para a medicina. Como que a gente vai tratar essa parada cardíaca, né? Fazendo ali a avaliação inicial, que seria o ABC da vida, né? Primeira coisa, testar a responsividade, chamar o paciente. Se ele não responde, rapidamente já avalio as vias aéreas, se elas estão pérvias ou não. Avalio respiração, fazendo ver, ouvir e sentir, né? Vou observar se o paciente tem expansão torácica, se ele está respirando ou não, e avalio simultaneamente também o pulso, avaliando o pulso carotídeo, se esse paciente tem pulso ou não. Se ele não tem pulso, não respira, o paciente está em parada cardíaca, a gente deve iniciar rapidamente a RCP, a reanimação cardiopulmonar. E o que seria a RCP? É o conjunto de procedimentos a serem realizados após uma parada cardiorrespiratória, com o objetivo de manter a circulação do sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos vitais. Como que a gente faz o atendimento à parada cardíaca? Iniciando pela letra C, circulação, ou seja, iniciar com as compressões cardíacas. Em seguida, vias aéreas, né? Colocação, abertura de vias aéreas, colocação da cânula de Guedel. Em terceiro, oferecendo boa respiração para esse paciente, ou seja, a ventilação através da pressão positiva. E a instalação do DEA, o desfibrilador, isso no suporte básico. Chegando o suporte avançado, ele vai estar substituindo o DEA pelo cardioversor desfibrilador. A sequência, nós utilizamos então a sequência do CABD, compressão, vias aéreas e respiração. Mantém somente a sequência ABC para os recém-nascidos em sala de parto, porque as paradas cardiorrespiratórias, normalmente elas acontecem por asfixia ou obstrução das vias aéreas. Então, em sala de parto, a gente começa oferecendo a ventilação para o paciente, né? Oferecendo ali uma boa respiração para ele através da ventilação. E se ele não tem pulso, ou no caso do RN ali, pulso menor que 60, já se inicia as compressões cardíacas. Como verificar pulso no paciente? No bebê, nós podemos verificar pulso braquial ou pulso femoral. No bebê, a gente verifica pulso braquial porque normalmente o pulso carotídeo, a criança, por causa da anatomia, ela tem o pescocinho mais curto e fica difícil de avaliar pulso carotídeo. Então, a gente avalia pulso braquial ou femoral. Numa criança maior, acima de 1 ano, a gente pode já estar verificando o pulso carotídeo, né? A região ali, a gente vai posicionar 2 dedos, né, indicador e médio, na região ali da proeminência da tireoide, deslizando ali para a lateral, entre o músculo esternocleidomastoideu, a gente verifica o pulso na criança acima de 1 ano. As técnicas para compressões cardíacas. No bebê, a gente vai estar utilizando 2 dedos para fazer as compressões. Pode ser o indicador e o médio, pode ser o médio e o dedo anelar, localizando ali o externo, né, que é o centro, é o osso do centro do tórax, né?
Linha mamilar, mais ou menos 1 centímetro abaixo da linha mamilar, a gente vai posicionar os dedos e fazer as compressões cardíacas. Também pode ser feita com os 2 polegares, comprimindo mais ou menos 1/3 do espaço anteroposterior do tórax, né? Ou seja, a altura aqui do tórax a gente vai dividir em 3 partes e comprimir mais ou menos 1/3, o que vai dar em torno de 4 centímetros. Em crianças maiores, a gente pode estar utilizando uma mão para fazer as compressões, né? Posicionando a mão ali em região de externo e também comprimindo mais ou menos 1/3 da altura anteroposterior do tórax. O que vai dar essa altura anteroposterior aí nos bebês? Em torno de 4 centímetros, nas crianças em torno de 5 centímetros e no adulto a gente não vai exceder 6 centímetros. Fazendo compressões num ritmo em torno de 100 a 120 compressões por minuto, sempre permitindo o retorno total do tórax. A relação compressão cardíaca vezes ventilação. No recém-nascido, nós vamos fazer 3 compressões para uma ventilação. Nos bebês, 15 compressões para 2 ventilações e no adulto, 30 compressões para 2 ventilações. Na avaliação ali das vias aéreas, sempre cuidar para não fazer hiperextensão do pescoço. No bebê, a gente pode estar utilizando um coxim na região do pescoço, porque os bebês, eles têm a cabeça em proporção ao corpo, ela é maior. E o que acontece? Acaba fechando as vias aéreas do paciente. Quando o bebê está deitado ali em decúbito dorsal, as vias aéreas acabam se fechando. Se posicionarmos aqui um coxim, pode ser uma roupinha, uma toalhinha dobrada, vai melhorar a questão da abertura da via aérea. Jamais hiperventilar o paciente, independente se for bebê, criança ou adulto. A hiperventilação vai fazer com que haja um aumento da pressão intratorácica, piorando o débito cardíaco. Utilizamos o ambu para fazer a ventilação do paciente. No RN até 6 kg, o ambu neonatal. Na criança, acima de 7 a 30 kg, o ambu pediátrico. E no adulto, após 30 kg, o ambu adulto. Então, agora nós vamos seguir com a parte prática, só encerrando aqui, falando de uma situação que aconteceu em 2004, onde o zagueiro do São Caetano sofreu uma parada cardíaca ainda em campo. Naquela época não havia o DEA ainda, não havia leis a respeito do DEA. E não era utilizado. Nesse caso aqui, talvez, se houvesse o DEA nessa situação, essa PCR poderia ter sido revertida. Por isso que a gente sempre prioriza no atendimento à parada cardíaca, compressões cardíacas e o uso do DEA.